Deus. Cumprimento os irmãos capazes, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. É sempre motivo de alegria estarmos diante da presença do Senhor. Cada oportunidade, cada momento que o Senhor nos concede, né? É sempre motivo da gente bem dizer a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se fazem presente nessa noite. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em pouco para a honra e glória do nosso Senhor, mas já pude sentir a presença de Deus neste lugar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mal sabe o pastor que ele estava ensinando uma palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos esses dias o Senhor ele tem ministrado ao meu coração a respeito dessa palavra. E eu já tinha colocado no meu coração e falei assim, quando eu tiver uma oportunidade vai ser essa palavra. E hoje o Senhor Jesus está dando a oportunidade para essa palavra, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É Atos capítulo 12. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluias. Uma palavra de poder, uma palavra de bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu já ministrei essa palavra uma vez, muito tempo atrás. Louvado seja o nome do Senhor, em uma campanha que ela tinha o título de Portas Abertas. O pastor ministrou semana passada para mim uma campanha, só que lá tinha outro título, era a Providência de Deus. E hoje eu vou estar ministrando aqui para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e creio que o Senhor vai falar aos nossos corações. Louvado seja Deus. A palavra fala assim, ó. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradará aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pão sem fermento. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, o guardou na prisão. Olha que interessante, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilhargas, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste e põe as tuas sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real e o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu a si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Amém? Pode se assentar. Louvado seja o nome do nosso Senhor.
Glória a Deus. É uma palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou me arrepiando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra, irmãos, onde a gente pode ver o poder de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu falo que a gente tem vivido os tempos no dia de hoje, onde pouco se vê a manifestação do poder de Deus. Mas é o que eu falo, não porque Deus mudou, porque Deus não mudou, mas é porque hoje nós não somos mesmo. Irmãos, voltando lá para trás, Jesus ele fez a obra. Jesus foi crucificado. Jesus no terceiro dia ele ressuscitou. No quarto dia Jesus ele apareceu. Jesus esteve com os seus discípulos por 40 dias discipulando os seus discípulos, preparando para a obra a qual eles estariam ali recebendo o legado de Deus. Dados os dias, Jesus foi. Os discípulos receberam o Espírito Santo e ali começou a obra a qual o Senhor tinha para a vida deles. Quando Jesus morreu, a gente vê que a própria palavra de Deus nos mostra que foi os próprios judeus que sacrificaram Jesus, né? Pediram para Jesus, crucificam. Os próprios que era para recebê-lo, negou. É os próprios que colocaram ele na crucificação. Só que a gente sabe que tudo é palavra, e Jesus ele já veio, já sabendo tudo o que iria acontecer. E a preparação que ele teria que dar aos seus discípulos. E quando Jesus morreu, o povo romano achou assim: acabou, agora vamos ficar tranquilos. Esse povo aí, esses protestantes, esses cristãos que estão se levantando aí, fazendo arruaça, fazendo bagunça, porque eles não aceitaram Jesus como Messias, né? E eles achavam que Jesus tumultuava, porque onde Jesus estava, né, sempre acontecia sinais, e Jesus ele confrontava as escrituras sagradas, né, que seria, né, a lei de Moisés. Ele não veio, né, como diz, ele não veio para anular a lei, não, mas para fazer com que a lei viesse se cumprir. E quando Jesus ele morre, eles pensam assim: acabou, agora vai ter paz. Aí eles se enganaram, porque daí começaram os discípulos de Jesus a fazer a obra a qual ele disse para eles: ide por todos o mundo, por todas as criaturas, e pregai o meu evangelho. Aí eles pensaram: pô, eu pensei que agora ia ficar tranquilo, agora vem esse povo aí, veio os discípulos, vem aí os que seguiam Jesus, e agora é eles que estão querendo. E diz a palavra que Herodes pega e manda matar Tiago, irmão de João. E quando ele mata Tiago, irmão de João, o povo gostou. Olha só, irmãos, que coisa é essa, né? Aí é onde a gente vê, né, onde muitas das vezes, né, não vou falar a palavra, mas a gente vê, e o ditado diz, né, que as pessoas não são felizes, né, com a nossa vida, não são felizes com a nossa vitória, e às vezes se alegra com a nossa desgraça, vamos dizer assim, né? Porque Tiago morreu, e ali o povo salmodiou, o povo achou legal ver a morte de Tiago. E é isso, irmãos, que muitas das vezes a gente não consegue entender, trazendo também para os dias de hoje. E a gente vê que o que a palavra de Deus fala, né, que passaria céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela não passaria, é verdade. Porque hoje eu falo, mudou o tempo, mudou os personagens, mas a situação acaba sendo a mesma. Porque hoje a gente não consegue ver pessoas que veem
verdadeiramente se alegram com as nossas vidas. Pessoas que verdadeiramente, quando a gente está vivendo um momento de, vamos dizer, de felicidade, um momento de bênção, um momento de alegria, pessoas que verdadeiramente estão ali, como a palavra do Senhor Jesus nos ensina, né? Se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. E quando a gente está chorando, aí que a gente vê mais ainda, porque em vez de vir alguém, né, como eu disse, para chorar com a gente, né, as pessoas acabam dando risada, né, da nossa desgraça, né? Acaba sempre querendo encontrar um defeito ou uma justificativa. Tá vendo? Ele está em pecado. Ah, tá vendo? Alguma coisa fez. Ah, mas tá vendo? É porque fulano é assim, fulano é assada. Ah, mas tá vendo? Sempre quer encontrar uma justificativa, até na separação, né? Em tudo, irmão. Quando perde emprego, tudo fala, ai, perdeu o emprego, deve ser preguiçoso, é porque faltou, porque levou atestado, né? Aí se separa, né? Daí a mulher pega e fala, né, assim aí o outro fala, não é sábia, né? A mulher sábia edifica, toda discona. E a mulher ainda tem que ouvir isso, né? Que ela tola, que ela foi tola. Ou se não fala, né? Aí o marido não presta, ele que causou essa situação. A gente sempre tem uma justificativa, né? Para falar. E as pessoas estão sempre ali para apontar, né? Como diz, não para nos ajudar, mas sempre para estar apontando. Mas uma coisa, irmãos, que o Senhor Jesus ele fala aqui nessa noite, para mim e para você, que independente da situação, independente das ciladas que o adversário ele possa vir colocar na minha e na tua vida, a gente saber que a gente tem um Deus que ele é grande e um Deus que é poderoso. E ele mostra esse poder e ele mostra essa grandeza através da vida de Pedro. Então, irmãos, o que eu e você precisamos entender, que muitas das vezes o que acontece com alguém que está do nosso lado, não quer dizer que tem que acontecer com as nossas vidas. Tem pessoas que às vezes ela não é feliz no casamento e ela não quer que você seja feliz no casamento. Tem pessoas que muitas das vezes ela não é bem sucedida e ela também não quer que você também seja bem sucedida, né? Tem pessoas que muitas das vezes ela é amargurada, ela é entristecida, ela é rancorosa e muitas das vezes ela se incomoda com a sua alegria, com a sua comunicação, com o seu jeito de muitas das vezes atrair as pessoas para perto de você. E aí Pedro, ele viveu uma situação na vida dele, onde Herodes pegou e falou assim, o povo gostou, matei o Tiago, então vamos catar todos eles e vamos prender, vamos fazer alguma coisa, porque é disso que o povo gosta. Ele ficou assim, o próprio povo se alegra com a desgraça daquele que é teu povo. Aí o Herodes pega e manda prender Tiago, ou prender Pedro. Só que, irmãos, o que é interessante dessa história, que Herodes, apesar de tudo, ele sabia o poder do Deus de Pedro. É que nem o adversário, né? Ele se levanta contra nossas vidas, ele arma cilada, cria situações, muitas das vezes para destruir, mas só que ele sabe o poder do Deus que a gente serve. Ele sabe o poder do Deus que a gente está buscando. Ele sabe o poder do Deus que a gente tem colocado em nossas orações, em nossa súplica, em nosso joelho, aonde a gente tem colocado a nossa causa. E ele sabe do chamado a qual ele tem para minha e para a tua vida. Por isso que ele sempre fica criando artimanhas para tentar nos destruir. E aí, Herodes, ele sabia tanto do poder de Deus e o medo, a preocupação que ele tinha, que diz a palavra que ele chama 4 quartetos de homens para guardar Pedro. Olha só, irmãos, é 4 mais 4 mais 4 mais 4. Olha o tanto de homem que Herodes colocou
para estar guardando Pedro. Como se Pedro, ele por si, ele fosse ter força, sei lá eu, assim, de sair derrubando, sair, vamos dizer, ia exterminar todos os soldados. Eu não sei o que se passava na cabeça de Herodes. E diz a palavra que foi montado quatro guardas de quarteto para guardar. E o que é interessante, irmãos, e que a gente precisa entender, diz a palavra que isso foi na festa de pão asmo. E Herodes tinha na cabeça dele um plano, porque parece que não poderia matar ninguém durante aquele período de festa. Aí ele foi falar assim: quando passar as festas e minha festa da Páscoa, eu vou lá e apresento Pedro e eu mato Pedro. E diz a palavra, irmãos, que Pedro está lá, guardado, está acorrentado, porque diz a palavra aqui que depois as correntes caem. E o interessante é que com tudo isso, Pedro, sabendo qual era a artimanha do inimigo contra a vida dele, diz a palavra que Pedro está dormindo. Olha a tranquilidade que Pedro estava. Olha a confiança que Pedro estava no meio da situação. Era uma situação que, se você ver com os olhos da fé, não, com os olhos da fé não, com os olhos carnais, de você ver ali ser acorrentado, guarda do lado, guarda na frente, 4 portões. Nos olhos humanos, seria impossível Pedro escapar dessa morte, a qual Herodes já tinha predeterminado para a vida de Pedro. Só que mesmo assim, Pedro, ele descansou no Senhor. Ele descansou ao ponto de ele dormir ali tranquilamente. E quantas das vezes a gente permite e deixa que situações na nossa vida faz com que a gente venha até perder o sono. Às vezes uma dívida já faz a gente ficar sem dormir. Às vezes uma preocupação já faz ficar sem dormir. Um filho doente já faz ficar a gente sem dormir. Às vezes é tão coisa assim, tão pouquinha, tão mínima, que não é nem caso de vida e de morte, e a gente já está numa ansiedade tão grande, num desespero tão grande, que a gente não come mais, não bebe mais, a gente entra num jejum assim terrível, mas no ano não faz jejum, simplesmente perde o apetite, simplesmente perde o sono, e não ora ainda por cima, né? Só fica reclamando, só fica murmurando essa situação. Mas meu Deus, o que é isso? Mas Senhor, o que está acontecendo? Mas Deus, por que o Senhor está permitindo essa situação? Porque essa desgraça veio sobre a minha vida. O chão se abriu nos meus pés. O teto está caindo na minha cabeça. Sabe, irmãos, eu vou morrer. Deus, o que será de mim? Agora eu morro. Agora eu não sei se eu aguento. E Pedro dormindo, irmãos. Pedro era tranquilo. Não estava nem preocupado com o que iria acontecer. Aí a gente vê aquela palavra lá em Mateus, quando o Senhor ele pega e fala assim, que a gente deve buscar o reino, a justiça de Deus, que as demais coisas nos acrescenta. E aonde ele pega e fala, né, do cuidado de Deus, se Deus ele cuida dos passarinhos, das aves, dos animais, se o Senhor não cuidaria de mim, não cuidaria de você. E ali também fala, né, que a gente venha viver cada dia o seu mal. Pedro, ele não estava preocupado se amanhã ele ia acordar e Herodes ia matá-lo. Ele estava preocupado com o momento que ele estava vivendo. Ele ainda estava vivo ali. Glória a Deus, aleluia. Então ele descansou o coração em Deus. Eu sei, irmãos, que não é fácil. A gente falar é uma coisa, a gente viver é outra. Totalmente diferente.
E a gente precisa reconhecer que somos seres humanos, temos as nossas fraquezas, e cada um é de um jeito. Tem pessoas que às vezes ela é explosiva, ela já demonstra mesmo que está com raiva, quer brincar, xingar e vai caçar porquinho por aí, sai da minha frente, senão atropela. Tem gente, porém, que não abre a boca para nada, mas dentro dela, dentro dele, pensamento a mil grau, coração tá a ponto de infartar, saltando, pá, asa veia, pá, pá, pá. Cada um tem um jeito. Só que mesmo assim, o Senhor nos ensina que a gente precisa depositar nossas ansiedades na vontade do Senhor. O Senhor conhece, irmãos, a cada um. O Senhor me conhece. Ele conhece a minha fraqueza. Ele conhece as minhas limitações. E muitas das vezes a gente temos dificuldade de mostrar para Deus e orar a Deus naquilo que é fraqueza nas nossas vidas e que muitas das vezes a gente já até sabe, já reconheceu que precisa ser mudado, precisa ser melhorado, porque a gente por si mesmo não consegue, não temos forças. Mas só o Senhor, Ele pode. Se a gente for ver a história, como diz a palavra, de como Pedro era, não era para Pedro estar calmo daquele jeito. Pedro era aquele que, como diz, desempenhava, né, a espada da bainha e chamava para a guerra. Eu vou lutar. Não ia ficar esperando, não. Só que Pedro, quando ele recebeu o batismo, a presença do Espírito Santo, houve uma transformação sobre a vida dele, a qual o Senhor, o Espírito Santo começou a trabalhar, começou a tratar com Pedro. E o Pedro começou a entender e compreender que nem tudo era do jeito dele, nem tudo era no tempo dele, e o que tivesse que acontecer, iria acontecer. Tiago morreu não porque estava em pecado. Tiago morreu não foi porque ele estava fazendo algo errado. Foi permissão do Senhor. Era o tempo de Tiago. Era o momento de Tiago. Tiago provavelmente já tinha cumprido o legado dele, o chamado dele. E o Senhor achou graça em chamar Tiago através dessa morte. E eu creio que Pedro ali, ele estava numa consciência tão madura, tão consciente do que ele queria e do que ele estava fazendo, que ele, vamos dizer que ele estava que nem Paulo: se eu morrer, se eu viver é lucro, se eu morrer, eu vou para a glória. A irmã falou, né, das 5 loucas e das 5 prudentes, falou da vida do noivo. Só que às vezes a gente espera o noivo, sabe que o noivo vai vir, só que às vezes a gente quer que o noivo chegue na hora que a gente quer. Ai Deus, agora eu estou bom, agora eu fiz minha vida, criei meus filhos, estou bem, agora pode vir. A gente acha que a gente precisa, né, dar um tempo para Deus e falar para Deus qual é o momento. Só que não. O Senhor, Ele nos ensina que a gente precisa estar preparado todos os dias. Independente de às vezes a gente estar pensando assim: ah, mas ainda falta algo. Às vezes, para os nossos planos carnais, nossos planos de homem, de mulher, às vezes falta algo a ser cumprido. Às vezes falta algo porque a gente faz os nossos projetos. Só que qual que é os planos do Senhor? Qual é os projetos do Senhor? Porque nós temos meta e queremos alcançar essas metas. Só que o Senhor, diz a palavra lá em Josué, quando o Senhor, Jeremias, quando o Senhor escolhe Jeremias, e ele fala para Jeremias: ei, te escolhi desde o ventre, te santifiquei, te nomeei.
escolhe Jeremias. Quando o Senhor ele escolhe Jeremias, ali a gente vê que ninguém nasce do acaso e ninguém nasce sem propósito. O Senhor já tem tudo escrito, toda a trajetória, todo o percurso da minha e da tua vida. E às vezes a gente quer que Deus está falando, né, que sejam as nossas metas, que sejam as nossas caminhadas, que sejam os nossos propósitos. Só que a gente precisa começar a mudar os nossos olhar, o nosso entendimento e querer saber de Deus quais são as metas dele para nossas vidas. Qual é o propósito de Deus para mim e para a tua vida? O que o Senhor ele tem projetado para mim e para você. Só que não para vivermos ansiosos com o que iremos fazer amanhã, com o que iremos comer amanhã, com o que iremos vestir amanhã. Ter a tranquilidade, como Pedro teve, de descansar e saber que Deus estava no controle e o que tivesse que acontecer, ia ser o melhor, ia ser para o nome do Senhor ser glorificado. Mas através dessa palavra a gente vê também o poder que a oração ela tem, o poder da união, o poder de uma igreja está em uma só fé, em um só propósito. Quando a palavra do Senhor ela diz que a oração ela gera uma reação, a oração ela chama a atenção de Deus. Pedro descansou quando as coisas ficou difíceis. E a igreja, os irmãos de Pedro, colocaram o joelho no chão e começou a apresentar a causa a Deus. Olha, irmãos, foi falado aqui nessa noite, devemos orar um pelo outro, devemos buscar. Hoje, como a iniquidade tem aumentado, hoje a pessoa está pouco se importando com quem está do teu lado, se ela está bem ou se não está bem, se está comendo ou se está comendo, se está vestindo, se não está vestindo, se está casado ou se está separado. Ninguém quer saber, a pessoa está preocupada só com a dor do teu pico. Eu estou bem, o resto que se importa, ou eu estou ruim, eu acho que eu sou a única pessoa que eu estou sofrendo no mundo, estou sofrendo na terra. E a palavra do Senhor nos ensina que a oração tem grande poder. Que quando a gente se une em propósito de oração, orando um pelos outros, o Senhor ele visita a causa dos nossos irmãos. A igreja estava orando e o Senhor ele estava trabalhando. A igreja estava orando, Pedro estava dormindo, mas o Senhor ele estava trabalhando. E não é diferente, irmãos. Assim como pessoas se levantam muitas das vezes para maldizer a nossa vida, para querer apontar os nossos erros, a nossa falha, mesmo que muitas das vezes a gente não vê, a gente não sabe, o Senhor ele também está levantando pessoas para interceder pelas nossas vidas, para apresentar o nosso ministério, apresentar a nossa casa, apresentar o nosso lar e a nossa família. Saiba que assim como o inimigo ele se levanta para tentar nos destruir, para tentar nos paralisar, o Senhor ele também toca em vida, toca em homens de Deus, mulheres de Deus, para apresentar as nossas vidas, a nossa causa diante do altar dele. E o Senhor ele trabalha, o Senhor ele dá ordem aos seus anjos e ele vai em direção e ele age a favor de um justo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A igreja orando, Pedro dormindo e o Senhor trabalhando. Aleluia. Olha que coisa linda, irmãos. Olha o poder. Igreja orando, Pedro dormindo e Jesus trabalhando. E o anjo descendo. Oh, glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus já tinha mandado ordem aos anjos, falou: vai lá,
Vai lá e mostra que eu estou com eles. Que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Vai lá, guarda Pedro, livra ele daquela prisão. Eu vou fazer o sobrenatural e eu vou mostrar que sou Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra diz que Pedro está ali num sono tão profundo que o anjo toca nele e ele pensa assim que ele está meio dormindo, que estou tendo uma visão, o que será? E diz a palavra que era o próprio anjo ali, tocando Pedro, falando: Pedro, desperta, Pedro, desperta, quanta saudade. Fala que quando Pedro despertou, levantou as correntes, caiu. Olha, já pensou no poder de Deus, irmãos? É esse Deus que a gente serve. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Às vezes é difícil mesmo, às vezes a gente vê coisas assim que a gente fala: ai meu Deus, Deus, sabe, se eu mesmo tem coisa que eu falo: ai Deus, eu estou que nem Ezequiel, eu falo muitas das vezes para Deus: Deus, eu não vou falar aqui não, mas eu estou que nem Ezequiel, só tu sabes, só tu sabes. E a palavra lá, né, em Mateus fala, né, haveria algo impossível a Deus? Aí a gente vê que realmente Ele tem a chave, né? Ele é quem abre porta, Ele é quem fecha as portas. O homem pode ir lá, querer dar sentença, querer fechar portas. Mas Deus fala: se é homem, eu vou lá e abro. As correntes caem. Hoje fala: coloca as sandálias, Pedro, coloca sua capa, segue. Não sei, acredito que o Senhor ali deu uma anestesia naqueles guardas lá, que os guardas nem viram sombra de Pedro. Pedro passou pelos portões, passou pelos guardas, e fala: quando ele chega no último portão de ferro, simplesmente o portão abre. E quando Pedro atravessa para o outro lado, porque o Senhor Ele não faz nada pela metade, quando Pedro foi para o outro lado e ali o Senhor viu que Pedro estava em segurança, diz a palavra que quando ele olha, o anjo já não estava mais perto dele. O anjo esteve em todo momento, o anjo esteve em toda a situação, em todo o período que Pedro estava ali naquele cativo. O anjo do Senhor estava guardando Pedro naquela prisão.